Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de estática, desmistificando a estática dos sólidos. Essa é a aula 4, onde nós falaremos sobre os vetores, mais especificamente sobre os vetores de força, né? Que nada mais é que um tipo de vetor, quer dizer, não muda nada se é um vetor qualquer ou um vetor de força. Bom, a gente vai falar da adição, subtração e decomposição de vetores, né? Então, se você tiver dificuldade, assiste com atenção, que isso aqui é a base para qualquer assunto que envolve estática dinâmica, que envolva a parte de vetores, né? A parte de forças, principalmente, que é um vetor, né? Bom, vamos lá. Eu tenho dois tipos de grandeza, as escalares e as vetoriais, né? Ou os escalares e os vetores. Toda grandeza física ela é descrita ou ela é exemplificada, digamos assim, de uma maneira ou da outra. O escalar é quando a quantidade física pode ser completamente especificada por sua intensidade, ou seja, a massa. Um determinado sistema tem 3 quilos de massa, é 3 kg de massa, ponto, né? Não precisa de mais nenhum tipo de informação. O tempo, o processo em todo leva 5 horas, né? Então você não precisa de mais nenhuma outra informação adicional para entender essa propriedade. Volume é a mesma coisa, tem 5 litros, né? 5 litros é 5 litros e acabou, né? E por aí vai. E temos também o vetor. Vetor é qualquer quantidade física que requer uma intensidade e uma direção para sua completa descrição. Então veja bem, por exemplo, a força, se eu tenho essa bola para aqui, eu vou aplicar a força com 1 newton, estou aplicando a força de 1 newton para cá. O que vai acontecer com a bola? Ela vai para lá ou ela vai para cá? Então, se eu estiver aplicando a força nesse sentido, ela vai para lá. Se eu tiver, ao invés daqui, eu colocar, colar aqui e puxar, eu tenho o objeto indo para outro lugar. Então, quando eu falo que eu preciso de direção, eu preciso justamente para saber o que fazer, né? Então, só dizer que a força é de 1 newton não diz nada. Eu posso estar fazendo, eu quero empurrar essa bola, mas está aplicando uma força assim, fora, ou seja, para cima. E eu quero empurrar a bola para uma direção e estou empurrando para cima. Vai acontecer o que com a bola? Nada. Ou a mesma coisa, está aqui na minha mão e eu quero empurrar a bola para aquele sentido. Eu pego e empurro a bola para baixo. O que vai acontecer com ela? Nada. Então, para que eu consiga deslocar a bola num sentido, eu preciso de aplicar a força no sentido que eu quero. Então, por isso, só a intensidade não me dá a informação total que eu preciso. Outro exemplo que eu sempre dou, no caso da velocidade, né? Eu vou de São Paulo ao Rio de Janeiro. Só que ao invés de eu pegar a Dutra, eu pego a Regis Bittencourt, que é o sentido oposto que vai para Curitiba. Eu posso andar a 1.000 km por hora. Eu nunca vou chegar no Rio de Janeiro. Eu vou chegar em Curitiba, mas não no Rio de Janeiro. Então não adianta eu aplicar uma velocidade, sei lá, 100 km por hora. Se eu não for aplicar esses 100 km por hora de velocidade na direção do Rio de Janeiro, eu nunca vou chegar no Rio de Janeiro. Então, por isso a velocidade, a aceleração, elas são também vetoriais. Bom, vamos lá, né? Então, o exemplo, força, posição, momento. Aí você fala assim, posição não é um comprimento, não, é diferente. Porque se você... a posição, ela é um sistema de coordenadas, né? Então, a coordenada mesmo, você tem latitude e longitude, né? Então, para você localizar um determinado, por exemplo, um navio num determinado oceano, eu tenho que passar qual é a coordenada, qual que é a latitude e longitude da posição daquele navio, senão eu não vou achar nunca, né? Então, a posição, ela é vetorial também, né? Porque se eu for, seria o mesmo sentido que eu falei lá, Rio-São Paulo. Se eu for para outra direção, eu nunca vou chegar naquele lugar. Bom, o vetor ele é representado graficamente por uma seta. Então eu tenho uma seta, pus uma seta qualquer aqui, e nessa seta, de um modo geral, a gente procura, até para criar uma certa coerência, até para facilitar a análise, o que eu faço? O comprimento dessa seta, ela vai me dar a intensidade. Então, quanto maior a seta, maior a intensidade. Então, no caso de um exercício, se você for fazer um exercício envolvendo forças, ou seja, qual for o vetor,
e ele tem, um vetor tem 3 e o outro vetor é 1, desenha mais ou menos o de 3 vezes maior do que o de 1, para facilitar o seu entendimento, né? Então você passa a se preocupar com outra coisa, né? Então isso é só uma recomendação. Bom, o que tem um vetor? Ele vai ter um ângulo, nesse caso eu tenho uma linha horizontal só para servir de referência também. E esse ângulo θ é que vai me dar a direção. Nesse caso tá inclinado, né? Inclinado verticalmente nesse ângulo θ aí. E a ponta da seta, ela me indica o sentido, né? Então, vamos supor nesse caso aqui desse lápis, vamos dizer, a direção vertical. A ponta do lápis está apontando para cima, então quer dizer que o meu sentido é para cima. Se ele tivesse apontado aqui, seria a mesma direção vertical, porém o meu vetor está indo para baixo, no outro sentido. Então, essa é a questão de que o vetor ele tem modo, direção e sentido. Né? Basicamente, esse é o conceito que você precisa compreender. Porque quando a gente for falar de subtração de vetores, nada mais é do que uma soma, só que você inverte o sentido de um dos vetores, né? Que é o que está sendo negativo ali da história, né? Então, vamos seguir, aí vai ficar mais fácil, né? Que é o sentido e a ponta aí, que nem eu havia comentado. Bom, antes da gente continuar, só dois recadinhos rápidos. Eu sempre coloco na descrição dos vídeos, logo abaixo aqui, dois links. Um para você baixar o material, né, do canal. Então todo o material que eu gero aqui, eu gero um PDF. Não vou dizer todos, porque tem alguns vídeos que eu não pus, mas a grande maioria você tem. Então se você quiser baixar em PDF, é só você clicar aí, você vai preencher um formulário, e nesse formulário você vai receber depois, ao final, um e-mail com um link para você baixar. Você pode fazer uma vez só e baixar todo o material que tem lá. E também tem o material do telecurso, que para quem principalmente faz mecânica, lá nessas aulas de telecurso, ele dá uma boa noção de várias coisas dentro da mecânica. Então eu recomendo você assistir, se quiser baixar o material, tem lá. O segundo link é o link que direciona lá para o grupo no Facebook, né? Então a gente tem um grupo lá, que a gente interage entre nós, colocamos materiais, não só eu, como outros integrantes também colocam materiais lá, e aí você pode participar se você quiser. Bom, voltando aqui, né? Então vamos falar das operações vetoriais, né? Nessa altura do campeonato, né, estática normalmente se estuda lá por volta do terceiro ano, do segundo para o terceiro ano. Você já deve ter estudado álgebra, e lá em álgebra que costuma estudar, né, os vetores, né? Depende um pouco da faculdade, às vezes muda de nome, mas enfim. Mas vamos relembrar aqui, né? Então a gente tem a operação, a mais simples é a multiplicação ou divisão por um vetor por escalar. O que é o escalar? É um número, né? Como a gente falou agora há pouco, né? A grandeza escalar é basicamente um número. Então o escalar ele vai aumentar ou diminuir o tamanho ou a intensidade do meu vetor. Então o vetor A ele é desse tamanho aí que está representado na tela. Se eu pegar 2A, 2 vezes A, eu vou ter o dobro do tamanho. Se eu pegar meio A, ele vai ter metade do tamanho. Então, basicamente, o escalar ele vai aumentar ou vai diminuir. Aí a grande sacada aqui é o escalar negativo. O que o escalar negativo faz? Então, menos A, ele vai pegar o A que eu tinha lá e vai simplesmente inverter o sentido. Então, se a seta estava indo para um lado, se ele estava indo para a direita, ele passa a ir para a esquerda. Alguns livros, algumas pessoas costumam dizer, o vetor vai da direita para a esquerda. Isso é meio redundante, porque só vai para a esquerda quem está na direita. O vetor vai de baixo para cima, só vai para cima quem está embaixo. Se quem está em cima não tem como ir mais para cima, não vai para cima. Se ele for para cima, quer dizer que ele está numa posição mais baixa do que uma outra posição. Então, quando a gente vai escrever a direção e o sentido, a gente coloca para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Sem esse negócio de baixo para cima, que é chover no molhado, digamos assim. Bom, então, o menos A, ele apenas inverte o sentido do meu vetor. Isso aqui é importante você entender, porque é o que a gente vai estar usando para fazer a subtração de vetores agora há pouco. E o escalar, então, ele muda a direção do vetor, como a gente comentou. Bom, adição de vetores. Para fazer a adição de vetores, existem duas formas diferentes de estar fazendo isso. Uma delas é a lei, na verdade três, né? Mas eu vou falar aqui de duas. A lei do paralelogramo,
da adição. O que eu tenho? Vamos imaginar que eu tenho o vetor A em vermelho, o vetor B em amarelo, e eu vou fazer a soma A mais B, sem se envolver com escalar agora, para não confundir muito, né? Então, qual que é a regra do paralelogramo? Eu vou pegar os dois vetores e vou colocar os dois na mesma origem, ou seja, põe um ponto e os dois vão começar no mesmo ponto. Daí, na sequência, o que diz a regra do paralelograma da adição? Eu traço uma paralela ao vetor A que passe pela extremidade do vetor do outro vetor. E faço novamente uma paralela também do outro vetor. Então eu coloco os dois vetores no mesmo ponto e traço paralelas a eles, de modo que eu vou criar um paralelogramo, um hexágono, um losango meio torto aí, que eles não são iguais, esses dois vetores. Eu coloquei não igual justamente de propósito, né? E aí o que eu vou ter? O vetor A mais B, que é o R, nada mais é do que a diagonal desse paralelogramo. E basicamente isso aqui, é a regra do paralelogramo. A segunda regra que a gente vai estar fazendo é a regra do triângulo. Qual que é a regra do triângulo? Eu pego o primeiro vetor, ou um deles, tanto faz, né? Coloquei aqui o amarelo, poderia ser o vermelho, não tem problema nenhum. Coloco o vermelho na ponta. Tinha um professor meu na escola, lá até no ensino médio, falava que era o rabo de um na ponta do outro, para a gente lembrar, né? Fazer conotação sacanagem, né? E aí eu tenho o resultante. Esse caso aqui nada mais é do que uma particularização do caso anterior. Se você pegar a paralela ao vetor vermelho ali, que é essa linha vermelha logo acima, nada mais é do que esse mesmo vetor embaixo, né? Então não muda nada. Então essa é uma maneira de fazer de forma, digamos assim, gráfica, né? Aí você fala assim, mas você comentou agora há pouco de três formas. Sim. O que nós fazemos na prática? Aqui a gente está falando de duas forças. Se a gente tivesse mais forças, mais vetores a serem somados, eu teria que fazer isso aqui. Tenho 5 vetores, eu tenho que fazer 4 contas, porque eu tenho que somar os dois primeiros, aí depois o resultado com mais um, o resultado com mais outro, e assim por diante até terminar. E no caso desse, quando a gente tem vários vetores, o que a gente faz? A gente faz a decomposição de cada vetor em eixos próprios, normalmente x e y, mas pode não necessariamente. E aí cada vetor desse eu decomponho em x e y, aí eu somo eles no final, eu vou ter o resultante em x, o resultante em y, aí eu calculo qual que é a resultante global. Dessa forma, fazendo essa decomposição, não preciso fazer a regra do paralelograma diversas vezes. Bom, só adiantando a questão do módulo, qual que vai ser o tamanho, né, do R? O tamanho dele vai ser da lei, sai lá das leis dos cossenos. Por isso que a gente estuda trigonometria. Dois pontos que as pessoas têm dificuldade em física, porque elas não sabem matemática. Por isso que elas não sabem física. E aqui, né, em estática, são duas questões. Elas não sabem muitas vezes, ou têm dificuldade na parte matemática, de operações, da parte de álgebra, e também na parte de trigonometria. Aqui a gente vai estar usando trigonometria adoidado, então você tem que saber trigonometria. Se você não souber, você vai ter bastante dificuldade para fazer as resoluções dos exercícios, e se você for trabalhar com isso futuramente, dos cálculos e dos problemas que você vai ter lá na frente. Bom, continuando aqui, subtração de vetores. O que eu falei? Você simplesmente subtrai, né, o vetor. Então você aplica a lei do paralelograma, você inverte o sentido do vetor, e aí você simplesmente só faz a mesma coisa fazendo essa inversão primeiro. Então, digamos que eu tenho o vetor A mais B. De novo, eu vou fazer agora o vetor A menos B. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar na mesma origem, vou colocar o vetor A, o vetor B, eu invertia a direção dele, né, o sentido dele. Então ele continua na mesma direção inclinado, porém o sentido é oposto do que eu tinha do sentido B. Aí eu faço a regra do paralelogramo, passo paralelo, paralelo, e vou ter o resultado aqui. Veja que esse resultado é completamente diferente do resultado anterior, né? Então eu tinha o resultado antes numa linha um pouquinho inclinada
Aqui agora eu tenho uma muito mais inclinado aí, né? Que seria esse o resultado. Então o resultado é completa A menos B é completamente diferente de A mais B aqui em termos de resultado. E se eu fosse fazer pela regra do triângulo, daria na mesma. Colocaria um no final do outro ali e aí eu teria a resultante R sem problema nenhum, e o módulo sai lá da lei dos cossenos, né, o raiz quadrada de A mais B, né, A ao quadrado mais B ao quadrado, mais, menos 2 vezes A vezes cosseno do ângulo, formado entre esses eixos aí. Continuando, decomposição de vetores. Isso aqui é extremamente importante você compreender, né? Então, algumas vezes é necessário decompor uma força em duas componentes para estudar seus efeitos em direções específicas. Aqui eu estou fazendo de forma genérica, porque às vezes o eixo que eu quero não é nem x nem y, é um eixo qualquer que tem a ver com o meu equipamento, que tem a ver com a estrutura que eu estou estudando. Então, eu fiz aqui, né, eu montei essa estruturinha como se fosse duas barras juntas aí, né? Então tem uma barra inclinada e uma outra, uma inclinada e uma outra horizontal, né? As duas aí fazendo essa conexão. Não estou representando mais nada para não complicar muito. E é como se eu tivesse um cabo de aço, puxando essa força aí, um cabo de aço puxando essa estrutura, por exemplo, né? E pode ser qualquer coisa que a gente não entrou em detalhes aqui do que é, né? Eu sei que tem uma força inclinada aí puxando esse troço todo, tanto a parte verde como a parte em vermelho. Imagina tipo uma manoplinha, um negócio que faça assim, ó, né, de uma máquina, por exemplo, e você está puxando esse conjunto aí. Bom, o que nós temos, né? Quais são os eixos interessantes? Aqui os eixos são os eixos que me interessam, são os eixos que passam pela parte da minha estrutura. Então, no caso, essa linha inclinada em azul, né, que passa pelo item azul, e essa linha horizontal verde que passa pelo item verde. E eu fiz questão de colocar uns eixos diferentes para mostrar para você que não tem que ser x, y e z. Pode ser qualquer eixo que seja conveniente. Bom, neste caso, o que eu faço? Eu faço a regra do paralelogramo, só que eu faço de trás para frente. Aqui eu tenho a resultante, que é essa força F total, e aí eu vou traçar as linhas paralelas aos eixos que eu tenho, e aí a decomposição é justamente a sombra, como se eu estivesse colocando, nesse caso aqui, eu coloco a sombra aqui, é o que ele vai refletir no eixo. Então, o FV, que é a força a correspondente à parcela no eixo V, e também a FU, que é a força correspondente ao eixo U. Então, assim, da mesma forma que eu faço a soma de vetores, eu chego na resultante, a decomposição é o caminho inverso. Eu saio da minha resultante e chego nas minhas componentes. Para que eu faço isso? Como eu comentei agora há pouco, no caso de várias forças aplicadas, a gente decompõe todas essas forças nos eixos que nos interessa. Neste caso aqui são os eixos V e U. E aí, nessa decomposição, eu somo todas as forças naquela. Aí ele passa a virar um número. Eu trabalho com escalar e não com vetor, por isso que eu faço decomposição. E aí eu faço a conta, um é mais para cima, outro é para baixo, um é mais, menos, tal, etc. Eu vou ter uma resultante e aí eu tenho o resultado final em cada direção. Depois eu somo tudo e aí eu vou ter uma resultante geral. Aí eu faço o caminho de volta e acho a resultante final da minha força atuante aí nesse meu sistema. Isso serve para ir para lá ou para ir para cá, de acordo com a necessidade, e os dois caminhos são importantes de ter compreensão. Bom, pessoal, e aí, como que eu faço os cálculos, né? No caso aí, eu tenho que lembrar do triângulo, retângulo, eu vou trabalhar com as leis do cosseno e leis do seno, lá da trigonometria. Então, se eu quero obter a minha resultante, que no caso seria o F, eu coloquei C por causa do triângulo lá, né? Então, C, né, que é o módulo da resultante, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de C, que é o ângulo oposto ao resultante, que é essa diagonal aí. Se eu for sair da resultante para as parcelas, eu tenho que trabalhar com a lei dos senos, que é A dividido por seno alfa, que é o ângulo oposto ao lado A, é igual a B dividido por seno de beta, que é o ângulo
oposto ao lado B, que essa relação também é igual a C, que é dividido pelo seno de C, que é o ângulo oposto ao lado C. Né? Se fosse um triângulo retângulo, o que vai acontecer? Cosseno de 90 vai ser o quê? Vai ser zero. Cosseno de 90 é zero, portanto, eu tenho que, aí eu caio no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Então, daí eu tenho o resultado, né? Ou seja, a particularização dos triângulos aí quando o triângulo é retângulo. Bom, pessoal, basicamente é isso que a gente tinha que falar nessa aula aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, manda eu quero para o número que está aí. Se quiser dar uma força para a gente, compra na nossa loja. Contatos via WhatsApp, Facebook, LinkedIn, e-mail, o jeito que você achar interessante aí. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.